Opa, e aí? Aqui é o Joji. E como dito no vídeo anterior, eu vou estar comentando um pouquinho hoje sobre como montar suas composições para você jogar as partidas, né? Seja em solo, duo, trio ou PT fechada. E eu vou estar explicando um pouquinho isso tudo hoje. Mas antes, se puder, já se inscreve aí e dá like, por favor. Vai estar me ajudando bastante. Mas é isso, bora lá. Montar uma composição, você tem que estar levando em consideração algumas coisas. E eu vou estar falando elas aqui hoje para vocês. A começar pelo tempo de partida. Como assim? Bom, todo mundo sabe que o ML é um MOBA e a gente tem o early, o mid e o late game, tá? O que acontece? Quando você vai montar uma composição, você tem que pensar o seguinte: você tem que balancear o tempo de jogo do seu time. Por quê? Se você fizer uma composição full early game, vai chegar ao final de jogo, vocês não vão ter um herói forte no final de jogo que finalize a partida. Se vocês fizerem uma comp mid-game, vocês vão ter heróis que começam a escalar depois de fechar os itens, mas que ao mesmo tempo vão começar a decair também. Assim como os heróis de early game, mas vai demorar um pouco mais. E para finalizar, se vocês fecharem uma composição late game, vocês vão demorar a escalar, vão tomar um sacode no early e já vão tomar snowball. E até vocês fazerem alguma coisa, provavelmente já vão ter dado GG, se o time for muito bom, tá? Eu não preciso nem ser bom, se o time for razoavelmente bom. Enfim. Além do tempo de jogo, a gente tem que considerar os combos, tá? Por que os combos? O que são combos? Combos são basicamente heróis que vão combar entre si. Por exemplo, você pega um Atlas, aí você pega uma Lui. O Atlas junta todo mundo, a Lui vai lá e come em todo mundo e troca a passiva dela, né? Entre o modo luz e o modo escuridão. A primeira e da segunda skill destacadas, né? Juntos. Aí você também pega, por exemplo, um Akai com um Arlott. Porque o Akai na ultimate vai ficar ativando a passiva do Arlott e ele vai ficar dando dash. Tá? Isso também serve pro Foveus. Vai ajudar ele. Enfim. O que eu quero dizer com isso tudo aqui? Não adianta você montar uma composição se você não pensar nos prós e nos contras dela, tá? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, vou criar um exemplo. Você vai fazer um Materto, tá? Aí pensa assim, o time inimigo tem uma Loui, um Kufra e na jungle tem uma Fanny. Aí no seu time tem uma Angela, um Isushi e no nosso querido mid lane tem uma Eudora. O que vai acontecer? Mesmo que você não saiba muito sobre Mobile Legends, você souber o básico na verdade já, você sabe que se você por algum acaso inventar de simplesmente querer contestar essa tartaruga, tendo essa composição aí que tem o Isushi, a Angela e a Eudora, você vai tomar um sacode. Por quê? Claramente o time inimigo tá combando entre si, tá? E eles têm engage forte, eles têm desengage forte, eles têm iniciação forte, eles têm uma finalização forte, enquanto o seu time tem um herói de late game, uma suporte que precisa de itens para crescer. Não que a Angela seja fraca, ela tá muito meta, mas ainda assim, independente, comparar ela com um Kufra, que vai ficar dando controle no início de jogo, é um absurdo, ainda mais que tem uma Fanny também, então matar ela não vai ser uma coisa difícil. A Eudora pode até cancelar a Fanny, mas eu quero ver ela matar uma Lui com um Kufra, protegendo ela, né? Bem difícil. Enfim. A composição faz e não faz diferença. Por quê? Se esse mesmo Isushi guiar as tartarugas e farmar, ele vai chegar late game, certo? E aí o que vai acontecer? A Eudora pode ser inteligente, pegar uma moita, matar a Lui, matar a Fanny, cancelar a Fanny, enfim. O Sushi pode ficar fidado late game, começar a escalar, fechar item, matar todo mundo. São várias variáveis, tá? E várias nuances. Mas o que é importante você saber, você balancear a sua composição, certo? Vamos supor, vocês têm que aprender a montar combos, heróis que combem entre si, por exemplo, um Isushi com uma Matilda. Matilda vai ficar reposicionando o Isushi, vai ficar dando uma visão mais ampla, ela tem uma mobilidade muito legal, ela reposiciona o time.
inteiro. Isso é bom pro Isushi porque vocês podem ficar dando pressão e puxando o TF toda hora, sabe? A Matilda é um herói que eu costumo dizer que ela é de reconhecimento também, porque ela tem uma mobilidade muito grande para um suporte. Então ela pode ficar pegando informação no meio da jungle, pode entrar numa moita rápido sem ninguém ver, sabe? Esse tipo de coisa. Porque a função dela dentro do jogo é essa: ficar pokeando, ficar zoneando, dando informação pro time. Assim como toda rotação, mas ela faz isso bem, entende? A função que ela faz é muito boa. Só que o povo geralmente, quando tá jogando partidas, eu vejo muito isso. O povo não sabe abrir moita, não sabe dar face check, não sabe pegar informação de mapa, não sabe baitar, sabe? Tipo, que vai pra cima e queima o recurso. Por exemplo, eu vejo muita Matilda que em vez de fingir que vai e sair com a passiva da ult, nem sabe o que a ult faz, que tem uma segunda fase, daí só vai e morre, entendeu? Então essas coisas a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma composição. Enfim, o que você sugere pra mim que eu vou montar uma composição pra jogar uma partida ranqueada, em PT fechada, em trio, duo ou solo quê? Bom, você tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas, eu acho que a mais básica, é você saber balancear os danos do seu time. O Mobile Legends ele é um MOBA assim como qualquer outro e ele tem o dano mágico e o dano físico. Se você fizer uma composição só de dano físico, o time inimigo não vai ficar variando a build. E por que é importante o time inimigo variar a build? Porque o que acontece? Se você tiver só dano físico, o time inimigo só vai buildar a defesa física, eles não vão ter trabalho de montar uma build para counterar o seu time. Mesma coisa se fizer dano mágico, vale para as duas coisas. Agora, se você fizer uma composição mista com dano mágico e dano físico, o time inimigo já vai ter que pensar um pouquinho mais. Por quê? Lembra que eu falei para vocês das classes? Então, eles vão ter que fazer uma build para counterar o ADC de vocês. Eles vão ter que fazer uma build misturando defesa mágica com defesa física. Eles vão ter que pensar: esse herói ali ele bate explosivo, ele é dano mágico, então eu vou ter que fazer esse item aqui. Ah, mas esse herói ali ele bate DPS físico, eu vou ter que fazer aquele item ali, entendeu? Vocês vão dificultar a vida dos players que estão contra. Vocês vão fazer eles pensarem no que eles vão fazer, entendeu? E aí vai acabar que ou o dano físico vai dar mais dano que o dano mágico, ou o dano mágico vai dar mais dano que o dano físico, entende? Por quê? Eles vão ter que buildar a defesa mais para um tipo de dano do que para o outro. E às vezes uma defesa mágica não é tão eficiente quanto uma defesa física em tal partida, e etc. E o que vai acontecer? O time inimigo vai tomar outscale, que basicamente é quando o time inimigo tem um escalamento maior, seja em farm, em nível ou qualquer outra coisa de variação que possa dar um snowball na partida, a famosa bola de neve, que vai começando e não para mais, sabe? É uma desvantagem que começa pequenininha, às vezes 10 de ouro, vai aumentando, aí vira 100, esse 100 de ouro vira 300 e assim por diante. Então vocês têm que fazer com que o time inimigo pense, entendeu? Não é só jogar. Você tem que fazer o cara pensar: porra, se eu fizer esse item aqui, ele vai fazer aquele item ali. Se eu fizer uma armadura de lâmina, ele vai fazer um rugido para counterar a armadura de lâmina. Então, tem várias questões que impactam na partida. Não é simplesmente você jogar o jogo. Você tem que jogar pensando à frente do seu inimigo. Você tem que prever o que ele vai fazer antes mesmo dele fazer. Se você tiver essa visão, você vai longe no jogo. Você tá muito à frente de mais de 90% do servidor brasileiro. E eu não tô exagerando quando eu falo isso, porque tem muita gente no servidor brasileiro que não sabe nada disso que eu tô falando. Não sabe o básico. Por que não procura saber? Por que não estuda o jogo? Só joga. E aí você vê aqueles caras com 20 mil partidas, 15 mil partidas, que tem um hit abaixo de 50%. Aí, às vezes, tipo, você pode até pensar: pô, mas aquele cara joga bem, sabe, mecanicamente. Mas quando é uma tomada de decisão de jogo, ele é horrível. Sabe por quê? Porque ele não estudou o jogo. Ele pode ser muito bom com o herói, mas ele não tem uma linha de raciocínio muito boa pra pensar dentro da partida, dentro do jogo, o que ele vai fazer. Ele não antecipa, ele não pensa, ele só faz. Porque ele já tá jogando aquele jogo tanto tempo que ele tá no automático. Então vocês têm que saber disso. Vocês têm que saber balancear os danos. Vocês têm que saber pegar heróis que combem entre si, que tem uma sinergia entre si, sabe? E outra, peguem heróis que counterem os que estão contra.
Eu acho que no mais era isso que eu queria dizer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu pretendo fazer explicando, né, já um spoilerzinho pra vocês, de o porquê que, na minha visão, o ML é um jogo de xadrez. E eu vou estar explicando isso em detalhes. Vai ser bem interessante. Eu espero que vocês gostem desse conceito. Enfim, um forte abraço pra todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado. Eu espero que vocês possam me ajudar no TikTok também, né? Eu criei a conta lá. Já postei um videozinho. Pretendo postar mais, fazer live. Me sigam pra poder conseguir fazer live, né? Preciso de uns 50 seguidores. E me sigam aqui no YouTube também. Falta só 8 inscritos pra mim começar a fazer live. E no mais é isso. Um forte abraço e falou. Até a próxima.